A vida é curta demais para criar abstrações reutilizáveis super complexas, que só vão ser utilizadas uma vez, e portanto não precisariam ser nem reutilizáveis, e muito menos complexas. Clarice Lispector. O objetivo desse vídeo vai ser falar um pouco sobre maturidade técnica, como fazer abstrações melhores e principalmente quando você não deve fazer abstrações. Daí imagina que você está ali de bobeira, dando uma navegada na codebase da sua aplicação. Então você se depara com alguns códigos que são perfeitamente funcionais, bastante legíveis, porém levemente duplicados. E aí nesse exato momento você começa a ser tomado por um sentimento inexplicável, um impulso quase incontrolável que vive lá no fundo da alma de todo dev. E aí o que você decide fazer? Refatorar tudo. Então você começa a criar abstrações que deveriam ser genéricas, abstrações que deveriam ser reutilizáveis, mas na prática nada disso funciona. Essas abstrações ficam completamente complexas, as pessoas não entendem mais nada, e aquele código que antes era perfeitamente funcional e muito legível, agora é uma bomba relógio que ninguém mais vai saber como utilizar depois. E esse é o primeiro passo para o seu projeto entrar no abismo. Mas aí algumas pessoas podem estar se perguntando, ué, eu não posso mais criar abstrações, agora todos os meus códigos precisam ser duplicados? Na verdade não, você pode e deve criar abstrações. O que você precisa se preocupar não é exatamente com as abstrações em si, e sim com as abstrações prematuras. Por exemplo, componentes UI puros, do tipo botão, cards, tags, e toda aquela base de componentes visuais que você tende a utilizar desde o início da aplicação, costumam ser bons exemplos de abstrações que podem ser feitas desde o início do projeto. A questão é que tem uma pegadinha aqui. Uma coisa são componentes meramente visuais. São componentes que têm a sua parte visual abstraída em forma de componentes UI. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, o componente de botão. Então, você pode, desde o início do projeto, criar um componente de botão, desde que, claro, ele seja utilizado em mais de um lugar. Não faz sentido você criar uma abstração de componente, seja ela visual ou não, se você não for utilizar ela novamente depois. Então, caso você tenha certeza que você vai utilizar aquele componente e que ele tem, de fato, uma consistência visual entre os diversos módulos que você vai repeti-lo, faz sentido, sim, você criar essa abstração desde o início. A pegadinha é quando você começa a confundir essas abstrações que são meramente visuais com abstrações comportamentais. Então agora eu vou tentar pensar um exemplo. Imagina que você tem dois botões, quando você clica vão abrir modais. Os dois botões abrem modais. Um vai abrir um modal de, sei lá, confirmação de pagamento e o outro vai abrir um modal de edição. Os botões são parecidos, ou seja, eles têm de fato a mesma estrutura visual, talvez estejam inclusive compartilhando o mesmo componente de botão e o modal também. O modal tem a mesma estrutura visual e eles compartilham, talvez, o mesmo componente de modal. Porém, você pensa, já que o comportamento do botão deve abrir um modal, seja ele de pagamento, seja ele de edição, o que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar essa lógica e criar um componente que já faça a abertura desse modal. Então você vai lá e cria um botão que de forma genérica abre o modal. E como a estrutura do modal também é muito parecida, você decide manter essa lógica do modal dentro desse componente de botão que abre o modal. O mesmo modal de pagamento vai servir também para fazer a edição do perfil. O que vai acontecer a partir daqui é que esse modal de pagamento tem um comportamento completamente diferente do modal de edição. E para cada diferença dessa de comportamento, você vai precisar criar um caso de uso. Então você vai começar a criar milhares de condicionais dentro dessa lógica, e essas condicionais vão ficando cada vez mais complexas. De repente você começa a alinhar condicional dentro de condicional, e cada condicional resolve um caso de uso extremamente específico. E daqui a alguns meses, nem você e nem mais ninguém que vai trabalhar nele vai entender exatamente qual é o objetivo dele. E claro, né, isso quando não começarem a aparecer outros casos de botão que abrem modais e você decidir colocar mais um caso de uso e mais uma condicional dentro desse componente. Isso seria muito mais facilmente resolvido se você tivesse simplesmente duplicado o código. Ou seja, você criaria uma estrutura de botão que abre modal, que funcionaria somente para modal de edição. E você criaria outra estrutura de botão que abre modal, que funcionaria somente para o modal de pagamento. Isso resolveria todos os problemas. Porém, em compensação, sim, você teria código duplicado. E isso não é nenhum problema. Mas claro,
Depois de algum tempo, que essas funcionalidades já foram entregues, que os usuários já estiverem utilizando, você pode sim começar a pensar em algumas abstrações. De repente, esses botões que abrem modais, você vai ter, sei lá, 10 deles espalhados pelo código. E alguns deles vão sim compartilhar algumas coisas em comum. E aí você pode fazer uma análise de tudo que eles compartilham, do que realmente pode ser abstraído, e aí sim criar essas abstrações com qualidade, com comportamentos extremamente estáveis, comportamentos extremamente previsíveis, e já em um cenário em que você não esteja fazendo futurologia. E na real, na grande maioria dos casos, nem mesmo essas abstrações de componentes UI você vai precisar criar. Isso porque você nem deveria. Existem milhares e milhares de libs, de frameworks, que já têm todos esses componentes de uma forma muito bem consolidada, uma forma segura, já validado por toda uma comunidade, performáticos que funcionam muito bem e resolvem, sei lá, 99% dos casos. E essa para mim também é uma questão aqui. A gente não devia mais perder tempo criando componentes de botão em 2025. Já existem várias soluções que resolvem completamente esse problema. E claro que sim, eventualmente você vai precisar criar alguns componentes de UI que sejam mais específicos, que vão ser reutilizados em toda a aplicação. Mas na grande maioria dos casos, esse é um problema que já foi solucionado. Portanto, a gente deveria estar utilizando o nosso tempo para resolver coisas mais críticas, coisas mais urgentes e coisas mais complexas. Eu tenho para mim que o Clean Code e o Dry são um dos conceitos mais incompreendidos da história da programação. Muita gente acha que o Dry é sobre eliminar toda e qualquer repetição de código, mas na verdade ele fala muito mais sobre evitar repetição de comportamento. Já o Clean Code, até por toda a áurea quase messiânica que se criou em torno dele, quando mal interpretado, acaba virando uma certa obsessão por padrões de código e uma legibilidade estética que ignora completamente contexto, produto e escalabilidade. Isso tem muito a ver com coisas que eu já disse em vídeos anteriores, quando a pessoa começa a seguir conceitos de programação porque todo mundo fala que você precisa seguir esses conceitos de programação sem saber exatamente de onde eles vieram, que tipo de problema eles buscavam resolver. Isso faz com que esses conceitos muitas vezes fiquem completamente desassociados do mundo real. Ou seja, na teoria eles funcionam muito bem. Eles imaginam um mundo de perfeição, onde as coisas deveriam funcionar daquela forma. Então ele fala muito mais sobre como as coisas deveriam ser do que sobre como elas são. Então, quando você tenta aplicar isso no dia a dia, sem levar em conta exatamente as coisas que esses conceitos tentam resolver, a aplicação deles acaba não sendo das melhores. E o resultado que você tem, muitas vezes, é justamente o contrário do que você gostaria de ter quando você tenta aplicar esses conceitos. E o Clean Code acaba caindo muito nisso. Então a pessoa acaba ali muitas vezes ficando obcecada por esses padrões perfeitos de código e esquece justamente do mais importante de um produto, que é a entrega dele, que é o usuário utilizando esse produto no mundo real. E o lance é que nenhuma decisão deve ser do código pelo código. O código é só o meio para a gente chegar no resultado. O código é um meio para que a gente consiga atingir o usuário e que ele tenha uma boa experiência de uso nessa aplicação. Tá, então só para não perder o foco, deixa eu fazer uma recapitulação rápida desse raciocínio que eu acabei de explicar. Primeiro, espere passar pelo filtro do tempo e só abstraia depois que o padrão se provar real e consistente. Segundo, a abstração mal feita é pior do que a abstração não feita. Então, se você tiver dúvida se você deve criar uma abstração ou duplicar seu código, a resposta é que provavelmente você deve duplicar seu código e não criar uma abstração. 3. Não confunda aparência com padrão. Muitas vezes, códigos parecidos têm comportamentos diferentes. Então, apesar desses códigos serem parecidos, existem bons motivos para eles continuarem separados. 4. Componentes visuais que não possuam lógicas intrínsecas dentro deles podem ser abstraídos mais cedo. O único cuidado que você tem que tomar é que se de fato você vai utilizar essa abstração mais de uma vez. Já componentes que possuam lógicas, funções, helpers ou qualquer coisa que exista uma lógica de programação mais aprofundada deve ser analisado com muita cautela. 5. Seja modular. Comece específico, só depois disso abstraia ainda para um contexto de módulo e depois, só depois, se necessário, você abstrai para um contexto genérico, para um contexto global. E esse já vai ser o gancho para a próxima parte desse vídeo. Então agora eu quero falar um pouco sobre como eu penso abstrações atualmente
que é uma ideia talvez um pouco como uma modularidade evolutiva, alguma coisa do tipo. Agora eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Antes de tudo, eu analiso muito, tento chegar ali num bom entendimento do que de fato é aquela demanda, de quais são todas as necessidades dela, como que, pelo menos a princípio, eu acho que aquilo ali deveria escalar. E então eu tento criar um código ali que seja simples o suficiente para funcionar, que ele seja o mais legível e claro possível, especialmente nesse início. Então, depois que essa parte funcional está pronta, eu tenho 2 caminhos. Se for uma entrega ali que tem um prazo muito apertado ou uma demanda muito urgente, eu posso simplesmente entregar. A entrega de valor já foi feita. Essa é e sempre vai ser a parte mais importante de uma entrega de código. Caso eu tenha um pouco mais de tempo, eu começo a analisar os padrões ali envolvidos naquele código. E se fizer sentido dentro daquele contexto que eu crio aí sim algumas abstrações, talvez, que são utilizadas apenas dentro desse contexto, sem pensar em algo mais genérico e sem pensar em algo mais global. E vale falar que essas abstrações ainda são muito específicas. Elas são muito específicas do comportamento daquele componente ou daquela função. Então a ideia aqui é muito mais abstrair justamente para deixar o código mais legível. Então, criando funções ali que são meio que autoexplicativas, você consegue deixar o seu código mais coeso, deixar o seu código mais claro e principalmente mais legível para quem for utilizar ele depois. Então essas abstrações ficam numa camada ainda muito específica, elas ficam muito contextuais dentro daquele escopo que elas estão inseridas. E agora a gente entra na segunda fase. Então imagina que esse código, que até então era muito específico para uma funcionalidade muito restrita, começa a ter novas iterações. Então, dentro desse módulo ali que você está trabalhando, você começa talvez a criar novos componentes, novas funções, que talvez, nesse momento, comecem a compartilhar algumas coisas entre elas. Lembrando que a gente está falando sobre novas iterações, sobre um produto ou uma funcionalidade que já está em produção, que já está razoavelmente estável. Então esse é um bom momento para começar a criar abstrações que sejam compartilhadas dentro desse módulo. Ainda são abstrações que de certa forma resolvem problemas específicos desse módulo, então elas não tentam ser tão genéricas assim. A ideia é mais resolver alguns problemas específicos ali, sem que você precise ficar duplicando e cuidando de códigos que são repetidos, né? Espalhados por esse módulo, por essa parte da aplicação. Então você começa a ter uma ideia melhor sobre o que de fato futuramente pode de repente ser escalado para uma camada de abstração mais global. Como você está trabalhando nessas abstrações em camadas mais específicas, você tem muito mais controle sobre elas. Então, caso elas de fato façam sentido e caso elas se provem como padrões ali bem consolidados, no futuro, quem sabe, elas podem virar uma abstração global utilizada por todo o projeto. E aí sim, a gente chega na última etapa, que é a etapa de consolidação dessas abstrações, consolidação desses padrões, e aí a gente já está falando de abstrações que funcionem a nível global. Ou seja, você começa a criar abstrações que vão, de fato, ser utilizadas por toda a aplicação. E isso, naturalmente, começa a criar um risco muito grande, porque você começa a pensar nessas abstrações de forma que qualquer problema nelas ou qualquer mudança no comportamento vai afetar a sua aplicação inteira. Inclusive, vale dizer que esse processo de você deixar essas abstrações compartilhadas em diversos módulos dentro do seu projeto pode ser facilitado com o uso de algumas ferramentas de monorepo, por exemplo. O NX costuma ter funcionalidades espetaculares que ajudam muito na organização desses módulos e dessas abstrações globais espalhadas pelo projeto. Em uma camada ainda maior, em um cenário que aí eu já acho mais difícil, mas muitas vezes acontece, de repente você quer compartilhar essas abstrações não só entre módulos do mesmo projeto, mas sim entre aplicações diferentes, ou seja, você vai compartilhar elas entre projetos diferentes. Então, nesse caso, por exemplo, você poderia ter, de repente, um repositório que você vai ter alguns helpers, alguns componentes, talvez um design system, não sei. Ou seja, essas abstrações não só vão estar sendo compartilhadas de forma global dentro da sua aplicação ou dentro do seu projeto, mas sim compartilhadas entre projetos e aplicações diferentes.
Aqui a coisa já fica bem complexa, porque a gente já começa a falar sobre gerenciamento de pacotes para resolver bugs dentro dessas abstrações, ou começar a criar features dentro delas, ou começar a criar majors, por exemplo. O lance é que fazer essa progressão de forma bem cuidadosa protege o seu projeto de abstrações prematuras, que, como eu disse anteriormente, tem potencial para destruir completamente o seu projeto, e ao mesmo tempo que garante ali uma evolução gradativa e segura de toda a aplicação e de tudo que você está fazendo. Então, outro ponto que eu tenho falado bastante, como vocês bem sabem, mas acho que vale a pena também ressaltar nesse vídeo, é sobre a complexidade de fazer tudo isso que eu acabei de falar. Porque não é simplesmente você cuspir código, não é simplesmente você, sei lá, fazer um curso de 3 dias, não é simplesmente você criar um prompt e pedir para a AI fazer. Tudo isso que eu estou falando exige um conhecimento teórico e principalmente um conhecimento prático muito grande, para que você consiga fazer todas essas abstrações com qualidade e conseguir pensar em arquitetura, mais ou menos da forma que eu estou falando aqui. Você precisa ter uma experiência e uma bagagem muito grande. Você tem que ter errado muitas vezes antes. É um ponto interessante para citar que essa é uma camada que eu vejo a AI com muita dificuldade de fazer, e isso deve se manter pelo menos no futuro próximo, porque todas essas sinapses e correlações que você precisa fazer para conseguir atingir bons resultados nessas coisas exigem um conhecimento de coisas muito genéricas. Você precisa ter conhecimentos muito aprofundados de assuntos muito diversos e, mais do que isso, você precisa conseguir ligar todas essas pontas. Então observe que nada que eu falei até aqui é sobre gerar código. A gente está falando sobre como planejar a sua entrega, sobre como conseguir entregar as suas funcionalidades, as suas aplicações de um jeito eficiente e como conseguir correlacionar coisas diferentes para tornar a sua arquitetura estável e seu código realmente escalável. Hoje eu divido a entrega de códigos em 5 etapas principais. Primeiro fazer funcionar, depois refatorar se fizer sentido, depois otimizar se for necessário, escrever testes, que normalmente vem antes dessas 2 etapas que eu acabei de citar, e por último, monitor em produção depois desse código entregue. A primeira coisa que eu me preocupo é fazer a funcionalidade que eu estou escrevendo funcionar. Antes de tudo, ela tem que funcionar, não importa se ela está otimizada, não importa se ela está refatorada, antes de tudo ela tem que funcionar. Passada essa etapa, a funcionalidade está pronta, ela está inclusive entregável. Caso eu tenha ali um prazo muito apertado ou uma demanda muito crescente, eu posso entregar aquela parte da funcionalidade já pronta, já funcional, e me preocupar em melhorias depois. E já nessa etapa de deixar o código funcional, eu também começo a atuar em outra parte extremamente importante, que é escrever testes. Sejam eles testes unitários, sejam testes de integração, ou mesmo testes end-to-end. Então, apenas passada essa etapa, eu começo a me preocupar com a refatoração. Então, se fizer sentido refatorar naquele momento, eu faço isso. Caso não faça sentido, caso aquele código esteja talvez bom o suficiente logo de início, eu não me preocupo com aquilo naquele momento. E nessa fase, eu também começo a me preocupar com otimização. Por mais que seu código muitas vezes esteja funcional, ele é utilizável, isso não significa que ele está performático. Então, se esse código não tiver eficiente o suficiente, se ele não tiver com uma boa performance, pode ser que as pessoas não consigam utilizar ele da melhor forma. E isso vai acabar atrapalhando, inclusive, a tração do produto e da funcionalidade que você está criando. Então, sempre que se faz necessário, eu tento usar um bom tempo nessa etapa de otimização. E logo depois que esse código entra em produção e essa funcionalidade já está sendo utilizada pelo usuário final, entra uma parte extremamente importante que eu escuto pouca gente falar, especialmente quando a gente está pensando em front-end, que é monitoramento do código, é monitoramento da funcionalidade que você acabou de criar. Ou seja, nessa etapa você consegue garantir que o usuário que está acessando a funcionalidade que você entregou está conseguindo fazer isso com o mínimo de bugs, ou se possível sem nenhum bug. Então você consegue usar ferramentas de monitoramento como o Sentry para front-end, por exemplo, funciona muito bem. E com ela você consegue ter ali um feedback instantâneo dos erros que os seus usuários estão tendo. O lance é que lá no passado eu já fui muito aquele tipo de dev que dificultava um pouco demais as coisas para parecer que eu tinha um conhecimento técnico maior, para parecer que eu era mais inteligente. E então eu criava muitas vezes essas abstrações malucas que eu falei ao longo desse vídeo para parecer mais sofisticado, para que as pessoas olhassem meu código e falassem: nossa, como esse código é complexo, ele deve ter um ótimo conhecimento técnico. Acontece que com o passar do tempo você começa a perceber que a maior sofisticação que você pode ter como dev
é justamente a simplicidade. Então hoje, mais do que nunca, eu prefiro fazer o simples, que seja bem feito, que seja eficiente e que seja, antes de tudo, funcional. E tudo isso focando sempre em uma arquitetura sólida, que seja uma arquitetura que seja fácil de escalar e principalmente fácil de manter depois. Cada vez mais a gente precisa conseguir iterar rápido em produção, testar rápido com os nossos usuários, validar se aquela ideia ou se aquele produto de fato faz sentido. Ao mesmo tempo que a gente precisa garantir que tudo que a gente cria seja de fato escalável, que tudo que a gente cria possa mudar rapidamente de direção. E para realmente conseguir isso, mais do que nunca, a gente precisa de menos over-engineer e muito mais pragmatismo.